Oi, gente. Eu sou a pastora Ellen. Nós estamos aqui no canal A Luz da Palavra. Tudo de um jeito bem simplesinho. Vídeo super caseiro. De repente você vai escutar um futebol no fundo. Olha, esta é uma das minhas agendas. Uma amiga minha ontem aqui na igreja me perguntou: pastora, como você faz seus devocionais? Então eu ia gravar um vídeo para ela. Resolvi filmar e deixar no canal para todos aqueles que quiserem aprender, servir, né? A minha experiência servir para vocês. Será uma bênção compartilhar com vocês o que Deus me ensina. Então, eu tenho várias agendas, essa aqui é uma delas, tem outras aqui, vários cadernos. E aí, vou mostrar para vocês alguns. Essa agenda aqui já é desse ano. Então, tá aqui o nome do nosso canal, o nome do Insta. E aqui nós temos o nome do nosso ministério. É para lembrar das nossas leituras bíblicas, devocional, das esboços das nossas pregações, cerimônias que a gente faz de casamento, de apresentação de criança, de noivado. Então, vamos passar rapidinho. Aqui são algumas coisas que eu vou fazendo, que às vezes dou estudo bíblico. Um dia, por exemplo, eu dei no estudo bíblico essa enquetezinha, analisando o meu tempo com Deus. E aí eu fiz as perguntas e todo mundo respondeu. Aqui na primeira folha eu coloquei as minhas metas. E aí, amados, aqui, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz dos tipos de conteúdo que eu consumo. Tem um vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube, A Luz da Palavra. E em cima, quando você vê assim, é porque às vezes eu estou estudando e estou ouvindo algum louvor, eu coloco o nome do louvor, porque Deus fala muito conosco através do louvor, né? Aí eu vou fazendo os esboços, às vezes Deus me dá uma palavra na hora. Tá vendo aqui uma palavra revelada? O que é uma palavra revelada? De repente você lê um texto várias vezes e você teve um certo entendimento dele. Mas em algum momento você volta naquele texto e Deus te dá uma revelação diferenciada daquela palavra. Abre os teus olhos de uma maneira diferente. Então, isso se chama palavra revelada. Você vê que é uma palavra que você não poderia compreender de você mesmo, que só Deus poderia te dar essa compreensão. Apesar de todas as compreensões que nós temos serem dadas pelo Espírito Santo. Eu gosto de escrever muito, então tudo que eu penso eu coloco no papel. Se você é mais dinâmico, tem gente, meu esposo, por exemplo, ele viria aqui, colocaria só algumas palavras e ele já se lembraria de tudo aquilo que passou na mente dele. Eu tenho dificuldades de memorizar, de lembrar depois, então eu coloco tudo por escrito e, enquanto isso, eu estou aprendendo e exercitando a minha mente. Então, essa agenda aqui é mais nova. Eu ainda usei pouco ela. Vou mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui vai fazer 15 anos. Cerca de 15 anos essa Bíblia. Deixa eu ver se tem a data em algum lugar. Ela tá bem velhinha mesmo. Quando eu me casei, meu marido me deu. Então, é uma Bíblia da mulher, tem um pouco de estudo, mas não é considerada assim, uma Bíblia
exatamente de estudo. É uma Bíblia que tem tópicos. E aí, eu gosto muito de escrever. Então, aonde tiver um lugarzinho em branco, um versículo que me interessou, eu vou rabiscar com régua, tortinho, do jeito que for, mas eu vou anotar, tá vendo, ó? Então, a minha Bíblia, essa daqui é uma delas. Olhem, vai estar sempre bem marcada. E ela vem com alguns tópicos. Aqui ela vai falar de Raquel, Lia. Essa é a Bíblia da mulher. Então, ela vai focar em temas voltados para a mulher. Família, casamento, filhos, relacionamentos. Então, essa Bíblia é uma Bíblia já bem usada. Intimidade com Deus, Números, Acabe. Aí aqui no Novo Testamento é onde a gente lê mais, né? Então, ela vai estar mais escrita, mais marcada. Eu não gosto muito do marca-texto, porque ele acaba dando sombra do outro lado. Olha, bem marcadinho. Mas agora tem um marca-texto de gel. Ele é muito bom, ele não marca tanto do outro lado. E tem gente que às vezes colore com lápis de cor. Eu prefiro riscar e anoto em cima porque eu tenho dificuldade de guardar o capítulo do texto. Então, eu memorizo, por exemplo, a palavra igual está aqui, andar por fé e não por vista. Eu sei que eu li esta passagem, eu anoto aqui em cima ou em algum canto da página, eu vou me lembrar que eu anotei isso na Bíblia, aqui, ó. E sei que vai estar aqui em Coríntios, talvez não vou me lembrar o capítulo, mas eu vou me lembrar que eu anotei em cima. Isso nos ajuda para quem tem dificuldades para memorizar. Então, isso não é vergonha, gente, porque raramente alguém tem uma memória fotográfica, raramente a pessoa tem facilidade de decorar os textos. Meu esposo já tem mais facilidade de decorar os livros, capítulos e versículos. Então, essa aqui é uma das Bíblias que é, assim, semi-estudo, né? Que aqui ela vai falar alguns tópicos bem abreviados sobre assuntos voltados para a mulher. Então, eu tenho outras Bíblias que são Bíblias mesmo de estudo. Esse caderno aqui é um dos meus cadernos de devocional. Às vezes vocês vão achar bagunçado, porque eu pego e anoto aonde que eu tiver de anotar. Neste daqui, eu pegava um versículo isolado, ou a pastora dava o versículo e eu escrevia o que eu entendia dele. Canetas coloridas, igual adolescente, tá vendo? O visto da pastora. Então, queridos, a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Mas essas coisas ficam. Esse caderno, por exemplo, olha a data aqui em cima, olha. 2010. 13 anos. Vai fazer. Vai fazer não, já fez. 13 anos que eu tenho guardado esse caderno. Então, aqui tem muitas pregações prontas. Aí, pastora, como que eu faço o meu devocional? Por exemplo, eu peguei aqui Salmo 138. Eu li o Salmo 138. Se você quiser escrever um versículo, você escreve. Se você não quiser escrever o versículo, você escreve o que você entendeu dele. Quando é um texto muito grande, a gente não vai escrever ele todo, né? Se você quiser escrever uma parte do texto, alguma coisa, ou então você faz essa referência, põe a data bonitinha
E eu sempre dou um título para eu poder saber do que fala. Aqui eu coloquei, ó, fidelidade. Graças a Deus por sua fidelidade. A data, que em cima é o tema, né? Salmos 138. E fiz um breve comentário sobre ele. E assim é uma das formas de você fazer um devocional. Escolhendo um texto e comentando sobre este texto. Eu já fiz muito assim. Hoje eu faço assim, não mais. Vou explicar por quê. Aqui são alguns tipos de sonhos anotados que eu fui colocando, mais temas. Eu acho mais fácil trabalhar com tema porque você consegue se manter dentro de um contexto, não foge do seu assunto. Se você escapulir um pouco do assunto, você consegue voltar para dentro do assunto, porque você vai se lembrar do tema. Então, é mais fácil quando você for ministrar, você ministrar com um tema. Aí você vai colocar o tema, o texto bíblico, tá vendo aqui? Você vai fazer uma introdução, você vai fazer a aplicação do texto, pode usar algum exemplo, algum outro texto. Como eu gosto de dar estudos, eu tenho a tendência de colocar muitos versículos no meio dos meus esboços. Mas isso, queridos, é uma coisa particular minha. É porque a minha cabeça já é mais voltada para o estudo. E no estudo a gente usa muito, a gente faz mais assim, explora mais a Bíblia. Então a gente usa mais versículos. E na pregação você chega, desenho das crianças aqui, ó. Da minha tchutchuquinha, é assim, ó, quando são pequenininhos, tá vendo aí? Fica tudo de memória, de lembrança, né? Então aqui, queridos, ó, tem coisa que eu não escrevi, que eu sugeri, escrevi temas, mas não escrevi, tem até o texto lá em cima, mas eu não escrevi. E aqui foi indo. Várias pregações, né? Esse tempo aqui eu trabalhava ainda com o Ministério de Dança. Isso aqui é as criançadas, gente. Aqui já é outro caderno de devocional. Aqui, esse aqui já tá um caderno mais desenvolvido, onde eu já fui mais específica. Acho que eu nunca vou ser tão direta, não. Vou sempre escrever muito, porque eu gosto de colocar tudo que eu tô pensando no papel. Eclesiastes 4. Vamos ver aqui como é que vai ficar melhor aqui, ó. Você vai achar, e quando você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo, e você lê, por exemplo, esse texto, e Deus te faz lembrar de outros textos. Aí você vai agregando os contextos. Aqui vai falar de votos. Ó, por exemplo, contexto. Aqui nós temos... Ui, tem umas folhas saindo aqui. Aqui nós temos o casamento de Jesus com a igreja, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, o texto principal é esse de Efésios, mas tem outros contextos, olha, Isaías, Tessalonicenses, Mateus 24, são contextos. E aqui tem diversas ministrações, pregações. Eu hoje prefiro como? Vou mostrar para vocês hoje como que eu faço. Aqui são cerimônias de casamento, que a gente às vezes guarda, tem outras. Hoje, eu aconselho você a fazer o quê? A começar, por exemplo,
por Gênesis. Eu falo sempre nos vídeos. Começa por Gênesis. Tem dúvida? Pesquisa no Google. Vê se é uma fonte segura. Se você encontrou uma fonte segura, procura sempre naquela mesma fonte. Porque aí você vai estar num terreno de confiança. Então, aí eu leio os capítulos e anoto tudo de importante que eu achei importante para mim aqui. No caso, é para eu dar meus estudos. Então, eu anotei tudo e fui preparando para dar os estudos. Eu levo isso aqui para o estudo, mas geralmente quando eu chego a anotar aqui, eu já li o texto várias vezes, então eu já memorizei. Então, isso fica lá assim como, se eu precisar de um lembrete, eu tenho lá a minha cola de lembrete. Tá vendo? Então, capítulo 3, eu vou colocar o que eu entendi, os versículos principais. Então, aí eu comecei de Gênesis, fiz o Gênesis todo. Aqui tem as musiquinhas lá em cima, lá, ó, do jeito que eu falei para vocês. Tá vendo? Porque eu tô sempre estudando e ouvindo um louvor. Olha, tem os textos com contexto. Uma dica, gente, se alguém ensinar para vocês, pregar para vocês e falar qualquer assunto com um texto só, e não tiver mais nenhuma referência bíblica, isso não serve de base para estudo, para sermão, para nada, porque texto sem o contexto é pretexto. Lembra dessa frase? Tudo tem que ter um contexto. Amém? Então aqui, ó, já estou em Levítico, nós já fizemos o Êxodo. Quando tem palavras que são palavras diferentes, que eu não sei o significado, eu pesquiso na internet. Por quê? Quando eu vou ensinar as pessoas, eu falo o significado dessas palavras. Porque, na maioria das vezes, a maioria não vai saber o significado dessa palavra. Então, aqui, ó, já é Êxodo. E aí, nós já fizemos o fechamento todo de Êxodo. Aqui já é Levítico. Entenderam? Então, eu oriento hoje vocês a fazerem um devocional dessa maneira. Pega um livro do começo, né? Um livro que eu digo, a parte da Bíblia, vai lá no Gênesis, pega ela do princípio e começa lá do primeiro capítulo de Gênesis. Ou então você vem aqui nos evangelhos e começa de Mateus, se você achar que é mais fácil. Aí vai despertar em você a curiosidade de aprender o Antigo Testamento, porque aqui vai ter referências lá do Antigo Testamento, começando aqui pelo capítulo 1 de Mateus. Então, é assim que eu faço meus devocionais, meus esboços, e nos ajuda a memorizar e fica guardado de lembrança. Quando você precisar, você já tem um material pronto. Eu nunca me recorri aqui, nunca voltei para pegar nenhuma dessas matérias que já estão prontas. Deus sempre me deu alguma coisa nova, mas se eu precisar, eu tenho muito material guardado, né? Eu acho assim, que você pega um papelzinho, faz um esboço e joga fora, é um material que você está perdendo. Porque quem tem memória boa vai guardar bem, mas quem não tem, não vai lembrar tão bem daquele tema. Então, faça isso. Compre um caderno, pode ser baratinho, pode ser simples. Compre uma Bíblia, pode ser uma Bíblia comum, não precisa ser uma Bíblia de estudo. E comece a estudar a Bíblia e fazer o seu devocional diariamente. Você verá como a palavra de Deus vai fixar no seu coração e na sua mente. Amém? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas
e vamos juntos espalhar a palavra de Deus, porque juntas nós somos mais fortes. E nunca deixa para cima da hora. Se você foi convidado para levar uma palavra a algum lugar, estude sempre antes. Leia quantas vezes precisar um texto até você se sentir segura para ministrar aquele texto. Amém? Se dedique nas coisas do Senhor e o Senhor se dedicará a você. Deus te abençoe. Um beijão da pastora Ellen.